Ele já havia enviado uns 2 ou 3 e-mails dizendo que estava com saudade. Ela, porém, tinha deixado de pensar nessas coisas para não se incomodar mais na vida. E um deles até respondeu: também estou com saudade, mas aquilo foi tão automático, foi como se resmungasse para o sobrinho, ou estivesse dizendo: ok, beleza, me deixa em paz, a gente só se viu 1 ou 2 vezes no andar, poxa. E o silêncio se prolongou por um bom tempo entre eles. Certa manhã de segunda-feira, no entanto, lá estavam os dois se esbarrando no corredor apertado do ministério. E foi espontâneo o calor da pele, o oi, tudo bom, quanto tempo, bom te ver, que ela chegou a sentir um comichão na barriga. Ele, no auge dos 20 e poucos anos, abraçou-a apertado, tirando seu fôlego assim de repente, tão de repente que o beijo, que era para ser no rosto, ficou no pescoço, e deu para sentir o perfume masculino para nunca mais esquecer. Ela ficou surpresa com aquela cena inesperada, de um jeito meio desconcertado, meio descrente. Será que ele estava falando com ela mesmo? E o silêncio voltou a se prolongar por um tempo entre eles. Então, numa sexta-feira intensa de fim de mês e de ano, ela resolveu enviar uma mensagem de boas festas para os colegas de sala mais chegados e incluiu ele na lista, que não era chegado, muito menos colega de sala. E por outra razão inexplicável, ele respondeu, informando, entre outras coisas, seu número de celular. Em um gesto de cortesia, obviamente, ela ligou para dizer que ele gravasse seu número no telefone e que agradecia desejos tão bem desejados para um só ano. O silêncio se prolongou por muito tempo entre eles. Quando ela já nem lembrava mais desse episódio e padecia da costumeira insônia, recebeu uma mensagem de celular dizendo que não havia se esquecido dela. Mensagem de celular dele dizendo que não havia se esquecido dela e que dormisse com os anjos. Ela tomou um susto e nessa noite exagerou na dose do remédio para dormir. De manhã, enjoada com café, em vez de começar logo a leitura dos jornais, percebeu-se checando o celular com impaciência. No dia seguinte, ele voltou ao contato, escrevendo que sentia essa falta e como ela era linda e charmosa. Ainda sob o impacto da revelação, ela tentou raciocinar se o telefone era seu mesmo ou se ele estava só curtindo com essa cara. E não foi muito amistosa nas respostas, mas respondeu. Uma semana depois, ela já tinha desistido da história. Ele não dava mais sinal de interesse e, depois de um arrobo dela ao convidá-lo para um café, quem sabe conversarem um pouco e ao vivo, ele aparentemente saiu de fininho. E o silêncio, de novo, se prolongou entre eles. Ela tocou sua vida mesmo assim, não era mulher de chorar oportunidades perdidas na adolescência, que dirá agora, solteirona e depois dos 40. Chegou a procurar o nome dele na internet e perguntar para alguns colegas, discretamente, quem era mesmo aquele advogado novinho que trabalhava de assessor. Entretanto, as notícias eram mais lacônicas que o diálogo entre eles. Numa outra sexta-feira, véspera de feriado, enquanto tomava banho, uma nova mensagem chegou. Agora ela carregava o celular para todo lado, inclusive no banheiro. Ele perguntava o que ela estava fazendo e ela resolveu provocar. Disse que estava tomando banho, mais precisamente ensaboando a coxa esquerda. Ele perguntou o que podia fazer no corpo dela, na verdade, suplicou que ela dissesse o que ele deveria fazer. Ela começou a narrar, ainda que cheia de acidentes de percurso por causa dos dedos molhados nas teclas, onde ele deveria ensaboá-la. Do pescoço ao colo, dos seios à barriga, do umbigo ao entrecoxas, e nesta altura ele respondia em curtas frases tudo o que faria com ela, especialmente naquele lugar mais necessitado de cuidados especiais, segundo ele. Ela não sabia se ria ou chorava, o tesão tomando conta do banheiro inteiro, e ela nua, enrugada, procurando os óculos, teclando quanto queria chupá-lo, onde, por quanto tempo, e ele escrevendo todo o processo de enxugar a pele dela com a língua e depois beber a água que ainda escorria das pernas dela como vinho branco gelado nas tardes de verão. E ela, rindo dele, ter dito que ela era uma gatinha e que queria tirar a calcinha dela com os dentes. A rima não desgrudava de seus olhos, mas tão rápido quanto ria, ele seguia narrando. Dizia, cada vez mais ousado, quanto queria que ela estivesse com ele, trocando beijos molhados, de frente, de costas, de lado, de quatro, de pernas para o ar, e o quanto seu pau duro esperava por ela, e o quanto eles conseguiam gozar juntos. Então ela, exausta, escreve que ele parecia um anjo, no entanto era um safadinho daqueles, e ele riu a risada das mensagens, aquelas letrinhas R e S que se leem juntas, e eles despediram-se com todo carinho, desejando boa noite um ao outro, durma bem.
e o silêncio voltou a se prolongar entre eles.